Shalom, povo de Deus! Olá, meus irmãos, como vocês estão? Graça e paz. Que bênção a gente aqui se encontrando mais uma vez, mais uma semana. Essa leitura comunitária, leitura pública, né, das Escrituras. A gente para esse tempo assim, ora a Deus, louva ao nosso Senhor, estuda e medita nas Escrituras. A gente compartilha, né, nossos motivos de oração, de alegria, as coisas que nós estamos vivendo. É de verdade um momento muito abençoador de Deus para as nossas vidas, não é? Hoje, nosso estudo vai ser em 2 Reis, capítulo 5. Mas antes, vamos orar? Ó Deus, obrigado, Pai. Obrigado por Tua graça, por Teu amor, por Tua misericórdia. Obrigado por Tua vontade de se relacionar conosco, de nos trazer para perto de Ti, ó Pai. Obrigado, Senhor. Nós que estávamos mortos, nós que éramos teus inimigos, mas tu enviaste teu Filho para nos dar uma nova vida. Tu nos constituíste filhos, tu nos chama de amigos. Obrigado, Senhor. Sê conosco neste momento de pastoreio. Recebe nossos louvores, nossas orações. Fala conosco através de tua palavra, que nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos louvar o nosso Deus? Dos mais altos montes ao mais fundo mar, a criação revela a tua glória. Há perfumes e cores em todo lugar. Cada ser entoando uma música, te adorando. Impossível descrever. Tu chamas cada estrela do céu pelo nome. Tu és tremendo, Deus. Impossível compreender. Maravilhados prostramo-nos diante de ti. Tu és tremendo, Deus. Quem comanda os relâmpagos e os trovões e dá ordem às chuvas sobre as nações. Quem criou lua e sol e a fonte da luz, fez os dias e as noites e a tudo conduz. Incomparável, impossível descrever. Tu chamas cada estrela do céu pelo nome. Tu és tremendo, Deus. Impossível compreender. Maravilhados prostramo-nos diante de ti. Tu és tremendo, Deus. Tu és tremendo, Deus. Impossível descrever. Tu chamas cada estrela do céu pelo nome.
Tu és tremendo, Deus. Impossível compreender, maravilhados prostramos-nos diante de Ti. Tu és tremendo, Deus. Tu és tremendo, Deus. Tu és tremendo, Deus. Os montes correm para o mar, teus rios de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Dos montes correm para o mar, teus rios de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Meu coração exulta, com alegria eu canto. Quando o mundo conhecer a ti, e ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Meu coração exulta, com alegria eu canto. Quando o mundo conhecer a ti, e ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Amém, amém, que bênção! Chegou o nosso tempo de orar mais uma vez. A gente sempre tem colocado aqui alguns motivos de oração e eu gosto de ficar incentivando vocês a compartilhar qual é o seu motivo pessoal de oração. A gente ora aqui, né? Eu sempre trago motivos que são mais comunitários. Mas qual é o seu motivo de oração? Coloca no chat e a gente vai orar por você durante a semana. E se você não colocou um motivo, se você não tem nada que você queira colocar agora, olhe os motivos e ora também. O corpo de Deus caminha junto em oração e isso é bênção. Vamos orar mais uma vez?
Ó Deus, nós queremos apresentar a Ti, Pai, a nós mesmos, nós enquanto Teu povo, nós enquanto Teu corpo. Ó Senhor, Tu cuidas de tantas maneiras, de tantas formas, de cada um de nós. E o corpo, os relacionamentos são esse local que Tu nos mostra o quanto que nós precisamos de Ti e o tanto que Tu nos ama também, apesar de nós mesmos. Quero Te rogar agora, Pai, pelos nossos pastores, de uma forma bem especial, cuida deles, Pai, de suas esposas, filhos, suas famílias do modo geral, Pai. Abençoa eles, abençoa o ministério deles, dá-lhes paz, dá-lhes ânimo, dá-lhes boas noites de sono, de descanso em Ti, Pai, para que o Teu povo seja abençoado e veja o Teu cuidado na vida de cada um através destes homens. Quero Te rogar também, Pai, pelas nossas congregações aqui, em especial da Igreja Presbiteriana das Graças, a igreja em Petrolina, em Serra Talhada, em Triunfo, em Casa Amarela, em Dois Unidos. Abençoa também, Pai, esse caminho que Tu tens nos dado em Araripina e em Trindade. Abençoa, Senhor, cada obreiro, cada pastor, cada irmão que congrega nessas congregações, que a Tua obra cresça e fortaleça em Ti, que mais pessoas venham a Te reconhecer como Senhor e Salvador da vida delas, que Teu nome seja glorificado, Pai. Senhor, quero Te rogar também por nossas famílias, família de cada um que está acompanhando, assistindo esse momento de pastoreio, Pai. Visita nossos lares, nossas casas, abençoa nossas famílias, nos livra de problemas, intrigas, discussões pequenas, Pai. Que nós possamos perceber a Tua mão cuidando e direcionando nossas vidas em cada aspecto dentro das nossas casas, Pai. Senhor, se há em alguma família aqui representada alguém que está distante de seus caminhos, traze-o de volta. Se há pessoas que estão enfermas, doentes, derrama da Tua cura, Pai. Se há pessoas que estão desempregadas ou com dificuldades financeiras, traz o Teu socorro. Nós precisamos de Ti, Senhor, em todas as coisas de nossas vidas. Agora, Pai, abençoa também este momento de pastoreio. Abençoa o tempo que teremos lendo e meditando na Tua palavra. Ó Espírito Santo de Deus, fala a cada um de nós, aplica a Tua palavra às nossas vidas, aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje, como eu já disse, 2 Reis, capítulo 5, uma história bem conhecida lá, a história de Naamã. E eu queria contextualizar antes da gente começar a leitura do texto bíblico mesmo. Então vocês devem se lembrar do rei Acabe, aquele rei maligno, o pior de todos os reis de Israel, e que tinha formado uma aliança com um rei da Síria chamado Ben-Hadad. Porém, com o passar do tempo, o filho de Ben-Hadad quis se libertar, daquela situação de servidão que eles tinham em relação ao povo de Israel. E então esse filho, esse príncipe da Síria, ele se rebela. Nessa rebelião, ele toma de volta a cidade de Ramote-Gileade, ficava lá na Transjordânia, após o Rio Jordão. E o rei Acabe, então, conduz o seu exército para recuperar essa cidade. E ele vai junto com o rei de Judá, que era Josafá. Nesse processo dessa batalha, Israel foi severamente derrotado
e Acabe morto. Assim, esses dois reinos, né, Síria e Israel, eles continuaram se enfrentando repetidamente. Ora, Israel levava vantagem, ora, a Síria levava vantagem, e isso foi por muitos anos, por muito tempo. No momento da história que a gente vai ler aqui, que é o capítulo 5 do segundo livro de Reis, a Síria ela dominava sobre Israel, ela estava mais dominante politicamente, militarmente, né? E embora não houvesse uma guerra declarada, eles não estivessem em batalha ali abertamente, também não havia uma paz tranquila, também não havia uma trégua, né? um cessar-fogos. O que acontecia naquele momento eram enfrentamentos hostis, eram incursões no território um do outro, né? E isso acontecia de uma forma quase que constante. E parece que em uma dessas incursões sírias em Israel, alguns hebreus foram capturados e levados para a Síria como escravos. Isso era muito comum nas guerras, né? Naqueles tempos. Você queria conquistar um povo para tê-lo como seu escravo, para tê-lo trabalhando para si. E entre os cativos que foram levados em uma dessas incursões, havia uma jovem israelita, uma jovem hebreia, né? Que acabou se tornando serva na casa de Naamã. Então agora a gente vai ver quem era Naamã e vamos para o texto bíblico. Então abra sua Bíblia aí e a gente vai lendo e vai conversando, tá bom? 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. Vamos lá. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele, o Senhor, aqui o Senhor está todo em caixa alta, né? Significa Deus, significa Jeová, o Senhor dera vitória à Síria. Era ele, Naamã, herói da guerra, porém leproso. E eu queria já fazer uma pausa aqui, porque eu quero que você perceba que até mesmo a vitória dos inimigos de Israel foram dadas por Deus. Não é interessante isso? A vitória dos inimigos do povo de Deus eram vitórias dadas pelo próprio Deus. E por que é tão interessante ou tão importante enfatizar isso? Ou a gente tem que parar para comentar isso? Porque a gente precisa se lembrar que Deus não tem simplesmente uma certa influência sobre as coisas, né? Deus, ele também não opera somente na vida dos crentes, na vida do seu povo. Deus controla a história do universo. Ele usa quem ele quer, como ele quer e quando ele quer. Deus controla todas as coisas. Ele controla tudo. Nunca perdeu e nunca perderá o controle. Então, Deus estava conduzindo a história por meio dessa vitória da Síria sobre Israel. Naamã era vitorioso, porque Deus o tinha feito assim. Vamos seguir a nossa leitura. Versículo 2. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã, aquelas incursões que a gente tinha comentado. Disse a menina à sua senhora: tomara o meu servo estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. E vamos parar aqui também um pouquinho. A gente viu lá no versículo 1 que Naamã era um homem leproso.
E aqui no finalzinho do versículo 3, esse fato ele é repetido. É dito, né, que o profeta poderia restaurar Naamã de sua lepra. A palavra original aqui, né, no hebraico para lepra é tzaraat. E essa é uma palavra que a gente sempre encontra na Bíblia, principalmente no Pentateuco, tá? Eu quero enfatizar isso aqui agora. Essa palavra ela é sempre encontrada se referindo a uma doença de pele ou um mofo que aparecia em roupas, manchas brancas em roupas, ou mesmo em paredes, em construções, tá? Então era uma marca visível, uma doença visível, decorrente de uma condição interior de impureza espiritual. Talvez de um pecado, ou ambos, né? Impureza e pecado ali. Mas essa palavra ela tem sempre esse contexto. Às vezes a gente fica pensando, né, na lepra, dentro de como a gente já conhece a doença nos nossos dias, mas vejam que essa catalogação da doença é algo muito mais recente do que essa história, né? É até difícil a gente querer enquadrar em termos médicos, né, em termos de saúde, exatamente qual era essa doença na pele de Naamã. Mas ela era visível, ela era na pele. Mas a palavra, no original, traz esse enredo, esse contexto de impureza espiritual, de pecado. Então, vejam, Deus, ele tinha agido através de Naamã. Deus tinha dado vitória, né, ao rei da Síria, através de Naamã, como um comandante do exército da Síria. Mesmo Naamã sendo alguém impuro. Lembra o que eu falei, né? Deus usa quem ele quer, como ele quer, quando ele quer. Naamã ele era impuro, mas essa impureza espiritual de Naamã não era visível a todos, obviamente. Era visível a Deus, muito visível a Deus. Então Deus torna essa impureza espiritual, que era visível para si, também visível para todos, por meio dessa doença. E eu não quero muito discutir aqui razões disso. O que eu quero que a gente pense é que apesar de que Naamã estava enfermo com essa moléstia, o Deus de Israel poderia curá-lo. E aquela menina hebreia que fora levada escrava, que era agora serva da esposa de Naamã, sabia disso. Ela conhecia o Deus de Israel e ela conhecia o seu imensurável poder. Ela tinha certeza das coisas que Deus pode fazer, que para ele não é impossível, que ele é o Jeová Rafa, o Deus que cura. E me parece que algumas vezes a gente não tem essa certeza, que a gente fica inseguro, que a gente fica ansioso, que a gente fica em dúvida. Será que Deus me esqueceu? Será que Deus não está vendo? Será que Deus não vai fazer nada? Será que Deus pode me ajudar de alguma forma? Meu irmão, Deus pode. Deus não perdeu o controle. Vai montando esse quebra-cabeça aqui comigo. Deus não perdeu o controle. Deus pode todas as coisas. Deus está conduzindo a história da humanidade. Ele está conduzindo a história da sua vida. Ele conduz o macro, o grande, o universo. E Ele conduz o micro, a sua vida também. E a minha vida. A gente precisa ter essa certeza, para que possa confiar plenamente, para que possa descansar plenamente em Deus. Vamos voltar ao texto? Versículo 4. Então foi Naamã e disse ao seu senhor, ou seja, aqui ele está falando ao rei da Síria, tá? Ben-Hadad. Assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria, vai, anda,
e enviarei uma carta ao rei de Israel. Naamã partiu, levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo, em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la? Para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Eu queria agora sim trazer de volta aqui à memória qual era a forma de pensar dos povos e dos reis daqueles tempos. Era sempre assim: os reis tinham seus deuses, os deuses tinham seus profetas. E era assim que funcionava a mentalidade. Então, o rei dá ordem aos profetas, os profetas negociam e convencem os deuses a agirem, e assim a gente consegue benefício dos deuses. O rei de Israel, nesse momento, não era Acabe, que tinha morrido, era Jeorão. E Jeorão, a gente viu aqui no finalzinho do versículo 7, ele entendeu essa carta como um pretexto, não como um pedido, mas uma exigência ou uma armadilha do rei da Síria para fazer guerra com ele. Poxa, o rei da Síria tinha vantagem militar, tinha vantagem política, tinha vencido, ele estava dominando agora nos últimos momentos, nesses embates que eles tinham. E aí ele falou: rapaz, isso aqui é uma desculpa para ele entrar em guerra comigo. Ele quer romper comigo, quer fazer guerra para de novo. E aí ele entra em desespero, ele fica ansioso, ele rasga suas vestes, porque ele fala: eu não sou Deus para dar a vida ou para tirá-la. Eu não posso resolver esse problema. O que a gente está vendo aqui, irmãos, é um rei que não conhece o Deus daquela menina que era escrava. É um rei que não tem a fé daquela menina. Para piorar, não só Jeorão tinha seguido os passos de seu pai, de sua mãe, e não cria em Deus, não temia a Jeová, mas Jeorão também era arengado com Eliseu. Arengado no pior sentido que você possa entender, porque Jeorão queria matar Eliseu. Se ele tivesse a oportunidade, ele teria matado Eliseu. Vamos ver aqui como é que a história vai se desdobrando. Versículo 8. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara suas vestes, vê, Naamã foi falar com o rei ficou desesperado, mas ele não procurou Eliseu, só que a notícia chegou a Eliseu. Então Eliseu ouve, tem conhecimento do que está acontecendo, e ele manda dizer ao rei, voltando aqui ao texto: por que rasgaste as tuas vestes? Isso é uma pergunta retórica que Eliseu está fazendo, mais ou menos assim: tu não tem fé em Deus não, homem? Uma pergunta retórica porque ele sabe que Jeorão não tem. Então, voltando ao texto: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Não é Naamã que vai saber, Jeorão vai saber, Naamã também. Percebam, meus irmãos, que Deus sempre deu profetas aos reis de Israel e de Judá, de forma que os seus oráculos, os oráculos de Deus, fossem conhecidos, de forma que a palavra de Deus fosse revelada a esses homens, fosse revelada também aos povos
né, ao povo de Deus, e a palavra de Deus, a vontade de Deus fosse conhecida. Hoje em dia, nós sabemos que não existem mais profetas como naquela época. Mas os profetas de hoje em dia são aqueles que falam e pregam a palavra de Deus. Deus deixou os profetas para revelar os seus oráculos, mas nós hoje temos os oráculos do Senhor revelados por meio das Escrituras Sagradas. Deus deixou a Bíblia para que nós o conhecêssemos. Ler a Bíblia, meditar na Bíblia, é esse meio de graça que Deus nos deu para que nós tenhamos uma vida espiritualmente madura. Para que a gente não fique ansioso como Georão. Para que a gente entenda o nosso relacionamento com Deus. Por isso que é tão importante ler a Bíblia todo dia, meditar na Bíblia todo dia. Por isso que é tão importante também virmos ao culto, né? Ao culto público, ao culto solene a Deus. É por isso que é tão importante também a gente participar de momentos assim, como um momento de pastoreio. É por isso que é importante nós frequentarmos uma escola bíblica dominical, para que a gente conheça mais a Deus. Para que não fiquemos como meninos, levados por todo o vento de doutrina. Não é assim que as Escrituras falam? Bom, versículo 9. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. É curioso aqui o texto, né? A forma como Deus inspirou aqui o profeta, né? O homem, para escrever a palavra dele. Porque, de um lado, Naamã, ele era conhecido por ser um bom homem, né? Um bom marido, pai de família, um bom líder, alguém de sucesso, vitorioso, vencedor de campanhas militares. O chefe dele, o rei de Israel, gostava dele, tinha ele muito em conta. Mas Eliseu fala: tua carne ficará limpa. Ou, desculpa, tua carne será restaurada e ficarás limpo. Eliseu está falando 2 coisas para ele. A primeira é que terá uma cura, né? A carne será restaurada. Mas Eliseu também fala que ele ficará limpo. E essa palavra limpo no hebraico é taher. Ela significa também, né, cerimonialmente puro. Percebo, né? Assim, eu disse, né, vai montando esse quebra-cabeça aqui comigo. A lepra, ela significa, ela vinha, né, dessa ideia de alguém que era impuro espiritualmente, que tinha pecado, e tomar esse banho no rio, fazer esse procedimento que Eliseu tinha falado, faria com que Naamã ficasse cerimonialmente puro. Olha que interessante. Mas vamos continuar aqui no texto. Versículo 11. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar de lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Eliseu não entendeu muito a história, não, né? Ele não entendeu muito essa questão do cerimonialmente limpo. Ele estava ainda por cima indignado, porque um cara tão importante foi desprestigiado, né? O profeta nem saiu para olhar para a cara dele. Vamos em frente aqui mais um pouquinho, versículo 13.
Então se chegaram a Naamã, os seus oficiais, e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito, profeta, alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse, lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Naamã reconsiderou. Falou, tá, é tão simples, né? Não é possível que seja tão simples, mas já que é só isso, eu vou lá fazer. Fez e milagrosamente foi purificado. Eu fico aqui pensando, a pele dele, nova outra vez, o texto fala com a pele de um menino, pele de uma criança, né? E talvez aí as cicatrizes das batalhas, a cicatriz também, as rugas, as marcas da idade, né? Tudo, as marcas do sol, eles viviam muito sob o sol, aquele sol escaldante do deserto, né? Sem falar na desconfiguração horrível que a doença mesmo tinha causado em sua pele, em seu corpo, né? Em sua aparência exterior. Tudo isso é restaurado como se Naamã tivesse nascido de novo. Só que para que isso acontecesse, Naamã precisou passar pelas águas vivas de Israel. Aleluia, né não? Espero que aqui agora o quebra-cabeça, né, a imagem está ficando completa, não está não? A gente tem uma das imagens mais vívidas do Evangelho, né, lá do Novo Testamento, no Antigo Testamento, porque Deus disse a Naamã, através do profeta, né, e através desse milagre, Deus disse a Naamã o que ele precisava fazer para ser purificado de sua condição espiritual impura. Mas isso foi algo tão simples, tão fácil, que acabou se tornando justamente um obstáculo para Naamã fazer. Naamã fez, rapaz, o profeta nem veio aqui fora, nem olhou para mim, só mandou eu tomar banho no rio. Não é possível, não. Isso não faz sentido. Isso não pode ser verdade. Mas Deus ofereceu essa restauração, essa purificação, sem nenhum mérito de Naamã, sem nenhuma obra de Naamã. E Deus estava exigindo ali apenas fé. Vai lá, toma um banho no rio. Confia em mim, Naamã. A gente viu, né, que o instinto natural de Naamã era pensar que ele precisava merecer a libertação daquela sua impureza, daquela sua doença. Ou que algum poderoso homem religioso deveria sair e fazer alguns rituais ali, proferir algumas palavras e colocar as mãos sobre ele, tal, e assim ele seria liberto da sua condição. Naamã queria um show da fé, né? Aparentemente aqui. Ou, enfim, né? Talvez Naamã não via razão para que a libertação não pudesse acontecer lá, né? Nas terras dele, nas águas lá, né, da Síria. Mas eu quero deixar isso o mais claro possível. O caminho para Naamã, o caminho para que as nossas almas sejam purificadas e aceitáveis diante de Deus é simplesmente sermos lavados nas águas vivas de Israel, que tem o nome, que é Jesus Cristo. A questão é que isso é tão simples, que isso acaba se tornando pedra de tropeço para tantos, né? Para muitos. Porque eles não conseguem aceitar que a fé, e somente a fé,
no Messias, na pessoa de Jesus Cristo. É a resposta para as nossas vidas. A gente pensa, talvez, né, que o nosso comportamento, a nossa observância a algumas regras ali, a nossa observância minuciosa, detalhada, cuidadosa, algumas regras. Às vezes nós pensamos que nossas boas obras, nossas doações, nossas ofertas, nossos esforços para sermos bons, tudo isso e muito mais tem que ser necessário para uma libertação tão grandiosa e tão completa e tão gloriosa das nossas almas. Mas, no entanto, na realidade, a gente não precisa de nada disso. Todas essas coisas não fazem senão diminuir o valor do dom gratuito da salvação que Deus nos deu em Jesus Cristo. A obra de Jesus na cruz, ela é plena, ela é completa, não falta mais nada. Creia, creia. Se banhe nessas águas. Jesus Cristo é a fonte da salvação. Versículo 15. Voltou ao homem de Deus, né, Naamã, voltou a Eliseu. Ele e toda a sua comitiva veio, pôs-se diante dele e disse: Eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceite um presente do teu servo. Primeira coisa, o milagre gerou glória a Deus. Glória apenas a Deus. Mas Naamã ainda estava confuso. Ele queria também presentear, também glorificar de alguma forma Eliseu. Versículo 16. Porém, Eliseu disse: Tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei. Estou com ele para que eu aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: Se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto perdoe o Senhor a teu servo, quando o meu senhor, aqui no caso o rei da Síria, entra na casa de Rimom para lhe adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenho de encurvar na casa de Rimom. Quando assim me prostrar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor a teu servo. Naamã, ele está abismado aqui, né? Como é que pode? Eu não fiz nada. Não matei ninguém, não paguei ninguém e fui curado. Naamã, mesmo sem fazer nada, mesmo sem pagar nada, recebeu o melhor presente de sua vida por meio da graça. Assim como nós também recebemos. Versículo 19. Eliseu lhe disse: Vai em paz. Quando Naamã se tinha afastado certa distância, Gease, o moço de Eliseu, homem de Deus, disse consigo: Eis que meu senhor impediu a este Ciro Naamã que da sua mão se lhe desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, hei de correr atrás dele e receberei dele alguma coisa. Então foi Gease em alcance de Naamã. Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e perguntou: Vai tudo bem? Ele respondeu: Tudo vai bem. Meu senhor me mandou dizer: Eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens, dentre os discípulos dos profetas, da região montanhosa de Efraim. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 vestes festivais. Disse Naamã: Ser servido tomar 2 talentos. Estou com ele, e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos e 2 vestes festivais, pô-los sobre 2 dos seus moços,
os quais os levaram adiante dele. Tendo ele chegado ao outeiro, tomou-o das suas mãos e os depositou na casa, e despediu aqueles homens que se foram. Ele, porém, entrou e se pôs diante de seu senhor. Perguntou-lhe Eliseu: de onde vens, Geazi? Respondeu ele: teu servo não foi a parte alguma. Porém ele lhe disse: porventura, não fui contigo em espírito quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era isto ocasião para tomares prata e para tomares vestes, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Geazi, meus irmãos, ele vivia com Eliseu. Ele conhecia, a história de Deus. Ele tinha ouvido falar de Deus sem a menor dúvida. Ele viu também o que tinha acabado de acontecer com Naamã. Mas a questão é que o coração dele nunca esteve em Deus. O coração dele, na verdade, esteve em diversas outras coisas. E eu me preocupo muito quando assim, de alguma forma, eu percebo que isso também acontece conosco em tantos momentos, né? Vejam, Geazi, ele não ficou satisfeito em ver alguém que não era do seu povo, alguém que não era próximo seu, receber uma bênção tão grande. E sair sem deixar, sem deixar nada, nenhum pagamento. Às vezes isso também acontece com a gente, né? Rapaz, eu estou aqui há tanto tempo, eu faço tanta coisa e eu não vejo uma coisa assim tão boa acontecer comigo e acontece com esse homem, com essa mulher, sei lá, né? Com essa família e não com a minha. O coração de Geazi procurava bênçãos, mas não desejava o abençoador. Isso fez com que fosse revelada a impureza que havia dentro de Geazi. Aquela impureza espiritual foi revelada exteriormente na forma de lepra. Mas falando sobre nós, irmãos, eu queria encerrar de uma forma assim, que esse texto falou muito comigo. Eu quero te dizer que Deus, Ele já te livrou de toda impureza que pudesse haver em sua vida. Não falta mais nada, não falta mais nada. Deus já te restaurou, já te purificou por meio de Jesus Cristo. E Deus ainda quer mais intimidade contigo. Aproveite a Bíblia, leia, medite, ore todo dia, meu irmão. Desfrute do relacionamento com esse Deus que é único, verdadeiro e que te ama. Amém? Vamos orar uma última vez? Ó Pai, obrigado. Obrigado por tão maravilhosa obra do teu Filho naquela cruz. Obrigado porque nós estávamos perdidos e tu nos encontraste. Tu nos resgataste. Tu nos purificaste dos nossos pecados e nos deste uma condição de nos relacionarmos contigo. Ó Deus, nos enche dessa certeza. Nos enche dessa paz e desse descanso em Ti que são decorrentes da certeza da nossa salvação. Abençoa cada irmão, cada irmã minha que acompanhou esse momento de pastoreio. Nos dá alegria, nos dá ânimo em Ti, em nome de Jesus. Amém. Vamos para o último louvor, meus irmãos. Tu és o Deus
que sacia o deserto do coração, em quem devo confiar, a ti me apego. És o auxílio e a sombra de tuas asas descansarei. Pela tua forte mão estou seguro. De todo o coração desejo contemplar a tua força, a tua glória e o teu poder. Por toda a vida bendirei, levantarei as minhas mãos. Todo o meu ser se satisfaz em teu amor. Com alegria cantarei uma canção de gratidão. A tua graça é bem melhor que a vida. De todo o coração desejo contemplar a tua força, a tua glória e o teu poder. De todo o coração desejo contemplar a tua força, a tua glória e o teu poder. Por toda a vida bendirei, levantarei as minhas mãos. Todo o meu ser se satisfaz em teu amor. Com alegria cantarei uma canção de gratidão. A tua graça é bem melhor que a vida. Como terra seca minha alma está, amo pela água viva tu podes dar. Mesmo quando a escuridão enfim me alcançar, sei que não sou de mim mesmo. Cristo é tudo o que tenho. Cristo é tudo o que tenho. Cristo é tudo o que tenho. Por toda a vida bendirei, levantarei as minhas mãos. Todo o meu ser se satisfaz em teu amor. Com alegria cantarei uma canção de gratidão. A tua graça é bem melhor que a vida. Amém. Encerramos 2 Reis, capítulo 5. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.